Hot Topic hoje é do Valmor, mas só pra lançar um. Eu acho que a maioria dos produtos. Que a gente sofre muito quando o produto é engavetado, né? Quando a gente tá. Sim. É mais assim, mais júnior e tal. Não saiu aquele produto, é meu filho, não sei o quê. Eu diria que a maioria dos produtos engavetados tem que estar engavetado. Eu Eu também. acho que na maioria desses Eu casos. também acho. Que na maioria desses casos é tipo, nossa, por que não fizeram? Não fizeram porque não faz Porque não faz sentido. sentido Não existir. deveriam ter É isso. feito. É isso. Sim. Sim. Não, Então. eu vou além disso daí, Lucas. Agora, trabalhando na Metal Frio, né? Eu trabalho muito junto do time de marketing para alguns tipos de projetos. E aí vira e mexe, tá o pessoal lá do marketing falando, pior que faz tudo isso, aí daqui a pouco nem vende o produto. Tudo bem. Mas como assim tudo bem? Você não se incomoda de fazer? Não, mano. Se eu falar para você que a maior parte dos produtos que eu fiz saiu, eu tô mentindo. Sim. 90% das coisas que eu já trabalhei, não sei, talvez eu nem lembre, gente. Não existe. E tá tudo bem. Porque não era pra sair mesmo. Fique tranquilo. E tem casos que não é só assim, né? Tipo assim, o projeto morreu, aí daqui a um ano esse projeto revive, ele reaparece magicamente na empresa, aí ele é trabalhado todo de novo, aí ele morre. Gente, mata, acabou. É isso. Outra coisa. Não perde o tempo. E eu acho que tem também o lance da compreensão da complexidade das coisas, né? Sim. O outro hot topic que eu tinha pensado em trazer, esse eu acho que é até mais polêmico, mas enfim, eu vou falar dele agora um pouquinho, que era sobre royalties. Eu já trabalhei por royalties, sabe? Embora eu tenha uma opinião que é totalmente contrária a royalties. Totalmente contrário. Por isso você tá indo na sua mansão no Morumbi, é isso aí. Exatamente. Realmente eu tenho uma opinião muito contrária a royalties. Por que dentro de uma empresa que está fazendo um produto que está sendo sucesso, só a gente tem que ser remunerado pelo royalties? Primeiro eu acho que é uma pretensão do design absurda. E segundo, que eu acho que isso contribui para não valorizar tudo que a gente está falando aqui agora, que é o trabalho, que é o processo. Porque quando você se propõe a trabalhar por royalties, você está abrindo mão de receber por aquilo que é efetivamente seu trabalho. Seu trabalho não é se o produto foi sucesso ou não. Seu trabalho é o processo que você está fazendo e está executando para poder chegar a um produto de sucesso. Seu trabalho está antes. E meio que a ideia do royalty ela é justamente para. Não, mas você não me cobra agora, mas depois você vai ganhar mais. Eu passei por uma situação que nos brinquedos, né, que eu desenhei, que é o elefante e a girafa, que assim, eu ajudei os caras a definirem qual era o mercado que eles iriam trabalhar, porque realmente eles só tinham um processo de produção e tudo que eles faziam eram para outras empresas. Quando eles resolveram trabalhar com B2C, eles não sabiam direito o que ia fazer, vamos fazer brinquedos, beleza, fizemos. Eu não ganhei muito dinheiro com isso. Eu diria que eu ganhei o que seria a cobrança do projeto em si. Né? Simplesmente isso. Beleza, não fui prejudicado, tá tudo certo. Só que o que aconteceu no meio do caminho? Cara, os projetos estavam prontos, eles não conseguiam vender. E por que eles não conseguiam vender? Porque eles sabiam vender para outras empresas. Eles não sabiam vender para o comércio. Existe uma estrutura por trás disso. A gente não consegue compreender isso sem a gente se deparar com isso. Tanto que o elefante ele começou a ser vendido porque eu acabei abrindo um canal para eles com a Talkstock. Porque tinha alguém que trabalhava comigo, que a esposa dele trabalhava na Talkstock, e aí eu comentei com ele, manda um portfólio, manda uma apresentação para ela, eu mandei, eles gostaram do projeto, eu acabei fazendo, eu fui à venda também. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, olha só como é doido a coisa, né? Se os caras não estão estruturados para vender, logística e tudo mais, não vai andar. E foi o que aconteceu, porque depois também eu consegui apresentar para a OPA, eles queriam comercializar a girafa, mas aí a empresa, por questões deles, tomou outra decisão. Mas, cara, assim, se você não tem uma estrutura totalmente estabelecida, a coisa não vai andar. E aí eu tô falando isso porque é exatamente o ponto quando você está numa consultoria, essa estrutura toda, você pode estudar ela daqui, você pode até já ter ouvido falar dela, saber dela, mas você não vivencia ela. Enquanto quando você está em house, você está vivenciando esses problemas. Esse problema está toda hora aqui, aparecendo aqui na sua orelha de isso dá trabalho, isso aqui não funciona. E aí você já sabe mais ou menos os caminhos que vai acontecer. Tem o outro lado ruim, tem o lado que eu acho que é até um pouco prejudicial disso, né? Que é
isso acaba também direcionando muito das suas criações, né? Então, enquanto designers e estúdio de design, talvez você fique preso a uma realidade ou a um contexto que não te abra tanto a mente, que aí talvez entra um pouco no debate que vocês tiveram no episódio da Love Form, da, Uhum. da Love From, Do Johnny Ive, isso, que é justamente como que as empresas também começam a conectar novas tecnologias, e tal, porque você está tão preso naquilo que você faz que o abrir para novas situações também te traz algumas dificuldades. Mas assim, são só contextos diferentes, né? Agora, o lance das consultorias e desse boom, principalmente, Lucas, eu acho que ele está muito relacionado a isso, cara. Foi um jeito bacana de empacotar. Eu acho até que a Questonal teve muito sucesso com vários cases que eles venderam, de verdade, assim. O case da Ford, para mim, é um exemplo claríssimo disso. Alguns outros também. Mas tem um teto, cara. Não adianta. Tem um teto e o teto está Sim. totalmente relacionado ao quão efetivo vai ser tudo aquilo que você está empacotando para vender. Porque no final do dia é isso. A consultoria vai lá e faz empacota tudo, embeleza, e porque precisa rentabilizar isso, mas chegou depois das entregas, tem dificuldade. E aí até agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que eu observo daqui de longe é que quando eu olho para fora, existem algumas consultorias de design industrial fora que parece ter um pouco mais de sucesso, pelo menos eles se vendem, né, tendo um pouco mais de sucesso nessas implementações de design industrial, só que ao mesmo tempo me parece ter estruturas mais robustas de design dentro da empresa. Saca? Tipo, essas consultorias parecem estar mais estruturada, até mesmo em engenharia e tudo mais. E aí eu vou estender para uma questão que eu vejo aqui também, que é as consultorias de digital. Eu percebo que as de digital que conseguem também ir para frente, que são consultorias robustas, que conseguem ter times que é capaz de fazer a entrega completa. Aí a coisa parece que funciona um pouco melhor. Mas aí eu acho que vocês têm mais condição de falar do que vocês veem fora. Acho que na indústria da tarde talvez seja diferente, mas no meu mundo hoje, eu acho, até minha visão assim, das consultorias que eu já conheci de antes, que hoje em dia eu até trabalho com elas, eu vejo assim, as que funcionam e o que move elas, o que, enfim, financia o dia a dia, não é fazer projeto do zero pro Zé da startup ou pro case de não sei quem que não tem designer por trás. É tipo, nós como Microsoft, nós como Google, sei lá quem contrata eles, tem um caralhada de coisa pra fazer, não tem gente suficiente pra fazer essa coisa. Vai lá na fulano de tal, Downtown Seattle e fala, ô, vocês têm 10 designers de bobeira aí, tá aqui o projeto. Então, realmente, é uma extensão, eu nem diria que é uma extensão do time, porque às vezes até o trabalho, assim, em alguns desses projetos nem é tão junto. Mas posso falar alguns que são públicos da Microsoft, tipo, a Xbox, o controle do Xbox, todas as edições especiais que tem, sei lá, impressões especiais, cores, não sei o quê. Tem o nosso time aqui que faz algumas das edições especiais, CMF e tal, ou faz sei lá, a direção de arte disso, mas a maioria da produção, de tipo, realmente de desenhar todas as variações, não sei o quê, é a Tactile aqui em Downtown Seattle que faz. Então, eles ganham uma grana grande que é só de, tipo, a Microsoft não vai contratar gente pra ficar in-house pra um negócio que, assim, acontece a cada lançamento de tal jogo, não é um produto do portfólio, são edições especiais. Então tem uma consultoria que só faz isso. Entendi. Então, tipo, e não só, isso é um exemplo de produto, mas tem vários outros, assim, que eu diria são extensões onde a empresa não quer contratar, ou não tem por que contratar, e aí as consultorias, elas servem isso. Então, a Tactile, ela trabalha para a Amazon, para um monte de coisa que a Amazon não consegue fazer no dia a dia. A TIG, que é praticamente um grande servidor prestador de serviço para a Boeing. Então, para mim é isso, são tipo empresas que são quase atreladas, ou sei lá, como uma extensão dessas outras empresas grandes da região. É especialista, eu vou dar um né? outro caso. Posso dar até um outro caso, né? Aqui a gente tem a Smart Design com a Oxio, né? A Oxio desenha produtos de cozinha e tal, né? Tupperware, essas coisas de cozinha, assim. E a Smart, enfim, é conhecida pelo Good Grips, que foram desenhados há muitos anos atrás, ganhou milhões de prêmios e tal. E essa parceria ficou por muitos anos, né? Então, eles até hoje
Eu acho que hoje tem menos, né, essa dinâmica, porque a Oxio abriu o próprio time de design, né, meio que internalizou essa parte de criação, mas ainda existe muita interconexão, né, entre as duas empresas nesse lugar também, né, como se fosse uma extensão do próprio time. Mas aí que tá, né? Tipo, eu encontrei com um dos diretores da Smart Design quando eu tava lá no IDEA, quando o júri se encontrou. A gente tava falando sobre isso, tipo, o que te mantém com as portas abertas, né? E é engraçado que geralmente são as coisas que não vão, assim, pro site estampado na cara, Sim. porque o É o quê? case legal de contar porque o case legal de contar tá aqui essa empresa, É isso. esse produto novo, essa indústria nova, essa startup, a gente fez um negócio do zero, estratégico, não sei o que, lançou o bagulho, impressionante. Só que aquilo é um contrato, aquilo é um contrato É de, isso. sei lá, $100 mil, $150 mil. O que te deixa com as portas abertas é aquele contrato recorrente com a Google para fazer ideação de coisas que nunca vai sair, que a Google não tem tempo para fazer, e é isso que te deixa Nada. com viver. Só que aí é aí que tá, né? Tipo, acho que as empresas hoje, e eu vejo das empresas que eu trabalhei antes também de consultoria, a grande dificuldade delas de sobreviver e de manter até essa disciplina de design industrial é porque eles nunca conseguiram esses contratos. Porque fica lá dependendo de dia a dia de vender para pro fulano de tal que tem uma ideia de produto. Sim. Aí você tá ferrado. O único caso que eu que eu vejo que é um pouco diferente é que tem algumas consultorias aqui nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, né? Que a maneira como eles estabeleceram o negócio, e acho que entra um pouco nessa questão que você falou do royalty, Valmor, que eles fazem a parceria com startups que estão para lançar o primeiro produto, né? Tipo assim, o cara tem uma ideia lá, mas não tem um time de design interno para desenvolver aquele produto. Então, o estúdio design faz uma parceria de, beleza, eu vou entregar para você um produto fabricável, que a gente vai conseguir fazer o chip pro mercado, que vai funcionar, e aí o que eu vou ganhar em cima de você são os royalties. Então, o contrato tem um royalty mais gordo do que geralmente costuma ser, porque a consultoria, a startup, no final das contas, não tem essa grana ainda para poder montar o próprio time de design para ter aquela estrutura. Então, eles vendem essa promessa de que o produto dando certo, uma parte gorda do royalty vai para vocês. Eu conheço algumas consultorias aqui em Nova York que sobrevivem disso. Assim, eles têm um colchão saudável hoje, que o royalty segura um pouco ali a estrutura do dia a dia da empresa. E aí eles podem fazer o que eles quiserem, né? Tipo assim, eu vou catar um cliente que é um pouco mais arriscado aqui, um outro cliente que eu estou interessado em trabalhar com aquela expertise que eu não tenho, mas acaba usando essa estrutura do royalty para criar essa camada, esse colchão que paga o dia a dia, né? Então, esse é um outro tipo de modelo de negócio que eu vejo comum aqui. Assim. Tem algumas consultorias que trabalham dessa forma. A Questonal tinha um modelo lá que inclusive eu achava bem interessante, até fortaleceram, que era de venture. Eles faziam basicamente isso que você está comentando, só que aí não é royalty, Porcentagem. o projeto cheio é isso aqui. Tipo, apresentar o valor, mesmo valor que ia apresentar para o Ambev da vida. Sim. O projeto cheio é isso aqui. Você vai me dar quantos por cento da sua empresa? Tá, tanto. Beleza, a gente pode aí estabelecer lá em contrato, quando que podia, né, efetivar ou não. E aí acreditava junto. Se perdesse, perdeu todo mundo junto. Mas Sim. ganhando, também ganhava todo mundo junto. Né? É extremamente arriscado, né? Porque você não sabe qual é o futuro. Mas assim, se der certo também é um puto investimento, exatamente. né? Mas assim, aí você entra. Aí a estatística é a estatística de startup, né? É o quanto que dá certo, quanto que não dá. E assim, o grande risco é que, bem ou mal, cara, é a estrutura da empresa que você está usando, né? Então, dependendo do projeto lá, pegava uma galera para trabalhar, uma equipe extremamente sênior para colocar em prol daquele projeto, que poderia daqui a pouco não rolar. Sim. Mas eu achava o modelo de negócio bem interessante, principalmente pelo cenário que a gente tinha aqui. Eu achava muito bom. E deu grana? Você Cara, chegou a ver da grana? Porque tem eu não os vi. Eu não vi, mas assim, eles tem algumas empresas que tá rodando ainda e eu acho que tem potencial ali de ter dado grana. Tá? Tem empresas boas. Tem um dos cases, inclusive, que tá no meu portfólio, que é o do
de carregador elétrico que foi nesse contexto. Foi dessa forma. Hum, Ainda está rolando como produto, eu sei Sim. que rolou e uhum. foi um bom projeto, foi um bom produto, É. assim. Às vezes você precisa de um que funciona e salva tudo, mas é muito arriscado no Brasil porque o sistema de investimento de venture capital no Brasil é Exatamente. muito, como é que fala? Raso comparado com aqui. Aqui eu acho que é um modelo a se pensar, com certeza. É, No Brasil, eu acho que. Mas é que tá com esse nó também criar a sua marca, se estabelecer do jeito que isso aí não funcionaria com qualquer empresa no eu ia Brasil. falar Não. agora isso. Ah, É assim, é. uma coisa é você pegar uma consultoria como a Questonó no cenário Sim. nacional e com o time que tinha virar e, pô, posso te ofertar isso. Outra coisa é eu sair e Sim. ofertar a mesma coisa. O cara vai rir e vai falar, não, valeu. É muito diferente, É. né? Você Sim, precisa estar num reputação, tamanho da estágio. empresa, tudo, é outra coisa. É, Não, até porque assim, se- é, é, o, o- é arriscado para consultoria? É. Mas imagina para startup também. Ela está entregando parte do que é dela ali. Ela precisa confiar demais. É a mesma coisa ela tá fazendo sim. trazendo um Sim. novo sócio. Então ela precisa confiar demais em quem vai estar entrando ali O, com a outra parte. Sim. o sócio tem que te trazer coisas também. É. Beleza, vai te trazer o design, mas enfim, trabalhar com a Questionó em si já. Enfim, tem o PR, tem as conexões que vem com isso, então Ah, tem acho uma que outra. funciona. Não, cara, tem mais uma. Inclusive essa é muito boa e tem a ver Hum, com o projeto que você falou no último episódio do portfólio que você fez o projeto médico. Né? A Questionol fez um hum, produto com uma empresa para fazer monitoramento do sono, a apneia do sono, hum, para você fazer o teste em casa. Né? Então, você deve conhecer esses exames, é um legal. exame extremamente ruim de ser Uhum, feito, né? Ele é sim. bem complicado, você tem que dormir fora, fica lá ligado um monte de Uhum, coisa, e os caras desenvolveram uma tecnologia para legal. poder colocar aqui no dedo só através. É tipo um oxímetro, mais ou menos, né? Mas enfim, foi Sim, mais preciso. SPO2. Você coloca aqui no dedo, deixa travado. Em casa mesmo, só conecta o seu celular, dorme e você tem os O monitoramentos de registro apneia que do precisa sono. do exame. Legal. Irado. Foi um médico que desenvolveu a tecnologia junto com uma pessoa que manjava ali de eletrônica e tal, e aí procuraram a Questonol para a Questonol desenhar para eles o produto e a marca e o modelo de negócio ali em si, né? O design do business mesmo. E deu super certo, cara. Eu participei do segundo projeto deles, o primeiro não. O primeiro foi mais o Daniel e o Charlie que desenharam. Mas participei do segundo, que aí já era um que eles já queriam evoluir para um modelo de. Esse daí, eles vendem para os médicos que faz a apneia, né? Então você vende o serviço lá para o médico. Eles já estavam pensando em ir para B2C, para colocar em farmácia, você comprar o aparelhinho e poder testar em casa. Foi uma startup que surgiu aqui com a ideia, a pessoa ajudou a segmentar e era um venture deles. Bem legal o case, bem legal mesmo. Às vezes acontece no Brasil, é difícil. Nunca tô querendo cagar no Brasil, porque longe de mim, mas é difícil ter esses casos aparecendo. É que eu acho que tem uma outra questão, Lucas, que pega bastante que assim, eu vou entrar numa seara agora que eu não sei se era que a gente deveria, mas eu vou falar. Brasil, enquanto a instituição Brasil, ela se vende muito mal. A instituição Estados Unidos se vende muito bem. Então, por exemplo, uma parada dessa que eu tô falando aqui agora, ela poderia estar vendendo no mundo inteiro. Mas a gente tem um monte de dificuldade, e aí eu acho que não é nem só por uma questão marketing, tá? Tô falando de todas as travas que existem e tudo mais, exportação e por aí vai. Mas poderia estar vendendo de uma forma a estar mais presente no mundo. Porque o que eu tô falando aqui, é que nem você falou, eu percebi pelas suas expressões, você gostou da ideia. É uma ideia que tem capilaridade em qualquer canto do mundo. Mas ainda está muito aqui. Se isso acontece nos Estados Unidos ou na Europa, cara, chega pra gente muito rápido. Do tipo, olha só o que eles fazem, e aí a gente fica admirado com aquilo, e quer aquilo. E aí isso vai criando também no nosso imaginário que, quando a gente olha esse que foi feito aqui, que eu não consigo lembrar o nome, olha como a gente se vende mal. Não tô lembrando o nome. A gente acaba até achando que veio de fora. Sim. Às vezes até o nome é um nome americanizado. Eu acho que tem muito. Americanizado, E você torce para ter essa conexão, né? Porque se você aparece como o brasileiro, aí já seu valor já cai muito na visão das pessoas. Exatamente. Então, Exatamente. acontece demais.
É É o tal complicado. do. É o tal do. Há décadas atrás, né? O design italiano. Tudo que era feito de design é italiano. É. É isso, é bem isso, cara. Sim. O nome da empresa é Biologix. Biologix, eles fazem exame de apneia de sono. Mas, vamos, você gosta de sofrer? Porque, Thiago, agora você é designer único de novo. Como é que é esse. O designer Tava único, com ele é saudade do meio. perrengue, né? Tava com saudade daquele perrenguezinho de É, fábrica. A gente sabe disso, é. o- é o o- designer filho único. É, até, designer até filho tem único. outros designers dentro da Metal Frio, né? Mas geralmente Ah, trabalha tá. com outras partes mais específicas. Tem o pessoal que trabalha com artes lá, a gente Uhum. chama de artes de customização e tal. Uhum. Mas sim, cara, principalmente design industrial, né? Design de produto, né? Aí eu tô mais sozinho ali, né? Tem várias questões assim nesse meio, né? Tipo, a primeira delas é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que pagar nossas contas, né? Então eu vi ali uma oportunidade de voltar para a CLT, ter uma certa garantia, tá um pouco mais seguro e atuar com uma empresa que tem um lastro, tem uma certa segurança que eu achei que poderia ser interessante para mim. Segundo, isso eu sempre comento lá com o pessoal da Metal Frio. Metal Frio faz em torno de 300 mil. Quando eu entrei, estava fazendo 320 mil geladeiras no ano. Hoje está em torno de 280, 290 mil geladeiras no ano. Deu uma baixa ali. Esse portfólio de 280 mil é dividido em diferentes tipos de produto, mas ainda assim é uma escala alta e entrega produto customizável. Cara, isso sempre me fascinou. Porque isso é quase que um contrassenso daquilo que a gente atua o tempo inteiro enquanto design industrial, né? E eu queria entender qual que era essa capacidade, essa mágica, essa situação, e ver se também não dá para conseguir contribuir nisso tudo. E aí isso me abriu, assim, acho que pode ser um desafio legal, né? Pode ser um desafio bem interessante. E quando eu fui, a primeira situação que eu encontrei, que eu fui, né? A primeira posição que eu fui foi para coordenar uma equipe de projetistas, né, de engenharia. Tanto que não existe uma área de design, né? Eu sou subordinado da engenharia. Justamente porque o que precisava, o pessoal queria era que os projetistas começassem também a incorporar um pouco mais do trabalho de design, principalmente de design com os projetistas, para tentar abrir um pouco mais a cabeça, testar mais coisas e, enfim, trazer mais criatividade para a equipe. Né? E fiquei acho que um ano ali como coordenador de CAD, que eles chamam lá de projetos e tal, e protótipos, né? Cuidava também do protótipo. E foi um momento legal ali e realmente deu resultado. E aí depois disso começou a mudar um pouco, saca? Tipo, eu saí dessa equipe, até partiu um pouco de mim ali, né? De mostrar que, pô, eu poderia ajudar mais estando fazendo outros tipos de coisa e eles também atuando de outra forma. E aí, minha responsabilidade lá é design de produto, né? Tudo que está relacionado ao produto em si e protótipos, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, o pessoal me vê lá mais como alguém que é capaz de ajudar criativamente em diferentes contextos e cenários, saca? Então, eu acabo muitas vezes atuando muito mais liderando processos de soluções de alguns tipos de problema do que necessariamente atuando como designer específico ali. Assim, vamos lá, falando da customização. O que a Metal Frio customiza? Né? No mercado de refrigeração comercial, você tem um nicho de mercado que é para empresas, né, que a gente chama lá de key account, que são as grandes engarrafadoras que vêm e compram lotes de geladeiras para colocar nos seus clientes. E tem o outro mercado que é o mercado de linha branca, que a gente chama, que aí ele se assemelha mais com refrigeração comercial, que aí a gente vende para varejistas e coisas assim. O mercado de key account, a gente atende Coca, Ambev, Heineken, diferentes marcas, usando a mesma geladeira. A gente precisa customizar porque cada marca dessa quer a geladeira da sua marca de cerveja, de refrigerante e tudo mais, bebidas. Né? Geralmente essas empresas contratam um estúdio fórum, alguma consultoria, alguma agência, eles desenham lá o que vai ser a geladeira, aí chega para mim o desenho, eu olho para aquilo e falo, bom, isso aqui é o jeito de fazer assim, 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 junto com o marketing, a gente meio que direciona ali como vai ser o produto,
Aí, se eles aprovam ali a negociação, a gente vai lá e faz o projeto, o protótipo. Vamos, quando você diz que eles desenham o produto, você diz o produto físico em si ou é mais os gráficos que vão na geladeira e tal? Eles desenham o que eles querem fazer com a geladeira. Tá, entendi. Então, vamos supor, Qual é é o gráfico que a vai... intenção do projeto? Isso, é uma intenção de entendi. design. Então, vai lá e arredonda a parte de cima. A gente vira e fala, galera, não rola. Dá. Sim. Não dá, tá. Então a gente vai lá e meio que adapta isso, né? Uhum. Esse tipo de coisa, geralmente o marketing contrata um designer para fazer o freela ali exatamente como quer e eu ajudo só na concepção ali para eles. Falo, ó, o melhor caminho é assim, 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 faz dessa forma, tal, e o cara executa lá, apresentam. Quando a empresa aprova, e aí o que é essa aprovação? Eles aprovam a ideia e, junto da ideia, o negócio, a compra já. Vai ser tantas geladeiras, tal e tal. Beleza, só que é uma aprovação ainda intermediária, ainda não fechou o negócio. Aí o que acontece? Aquela intenção de design vem para mim e eu tenho que prototipar isso da forma mais real possível. Por quê? Porque a gente vai pegar esse protótipo, apresentar para a empresa, eles vão vir, olhar, beleza, vamos fechar 1.000 e tantas geladeiras, 2.000 geladeiras, 8.000 geladeiras, com essa cara aqui. Fechou o bid desse ano aqui desse jeito. E o bid do ano é o ano inteiro fornecendo geladeira para eles. Tal. Sim. Isso pode ser com carenagem, que a gente chama lá, que peça vai conforme, pode ser com tecnologia de Magic Branding que tem no vidro, pode ser com adesivos laterais somente, enfim, tem uma série de possibilidades. Então, assim, o protótipo que eu estou liderando ali, ele precisa, para esse contexto, fechar o negócio. Apresentar, os caras, encantar, os caras falar, beleza, é isso. Ali é um contexto. O outro contexto a gente ainda desenha produtos da Metal Frio, né? Bem ou mal, por baixo dessa customização está um produto Metal Frio. E aí ali tem um penso de design industrial. Porque tem muito da tecnologia que a gente pega de produtos comerciais, que geralmente tem exigência maior, que a gente traz para a linha branca. E aí eu também tenho que desenhar os produtos de linha branca. Aí nesse contexto já é o protótipo, dentro do processo que a gente já conhece. Né? E fora isso, por exemplo, no ano passado eu fiquei basicamente ali 8 meses dedicado num projeto de DFM. Né? O objetivo era simplificar o produto para deixar os processos de produção mais fluido e conseguir com isso dar mais dinâmica no projeto. Então eu fui como o parte da engenharia do produto, né, mas foco em design, né? Então, por exemplo, ali foi muito legal porque foi um projeto que de design não tem praticamente nada, mas o design foi o catalisador estratégico de como que o projeto tinha que andar. Né? Então, ajudei muito na parte de mapear as áreas e entender onde estavam as nossas dificuldades. Então, por exemplo, isso é legal porque com dados eu não trabalhei tanto, mas o pessoal de área de processos, eles que traziam todos os dados. Mas eu ajudei tá, beleza. Como que a gente vai transformar esses dados aqui em questão objetiva do que a gente vai levar para frente? Que era, a gente não vai ter verba ad infinito para poder usar. Então a gente precisa ver onde que tem mais oportunidades da gente melhorar o processo para poder dar retorno, que aí é onde a gente canaliza o dinheiro primeiro, ou faz o pedido para canalizar o dinheiro primeiro. E aí, junto disso, ajudei os caras a desenhar o mapa, tipo, olhando para a planta, onde que estavam os problemas, onde mais aparecia oportunidades. E aí, junto disso, como que o produto também a gente pode identificar. E aí entra uma questão de entendimento de portfólio, né? Do tipo, qual plataforma que a gente está usando, quais as características de cada plataforma. Tipo, eu fui para outro nível de discussão que eu não tinha antes. Eu tive que aprender muita coisa para compreensão de portfólio, como que a gente otimiza portfólio. A gente conseguiu otimizar portfólio, diminuir quantidade de produtos, diminuir quantidade de itens, simplificar itens. E aí entra uma parada algumas das ideias era quase que um trabalho de design, outras não. Outras eram simplesmente engenharia. Só que ajudava a direcionar isso, gerava as ideias, né? E aí a apresentação usava muito das ferramentas de design para um processo ainda incipiente de engenharia, que às vezes, se você vai fazer com o pessoal da engenharia, demora muito, né? Tipo, eles vão muito no detalhe do detalhe, enquanto que a gente tá tentando trazer, cara, vamos testar mais coisa mais prática. Olhar de forma holística, Exatamente.
Então foi um processo interessante. E aí, assim, também reflete um pouco disso, Lucas, eu sou o único designer, mas eu acabo atuando em diferentes áreas e vendo diferentes contextos de problemas e de oportunidades. E aí cada hora, de repente, está atuando com alguém, com uma situação diferente, enfim. E fora outros desafios que aparecem, né? Como eu estou muito ligado na parte de marketing e engenharia, estou muito próximo do diretor de engenharia, tipo, empresa que quer fazer sei lá, trazer tecnologia para geladeira, né? Os smart coolers que a gente chama lá. Eu acabo entrando no começo do projeto para ajudar a conceber ele, como que a gente pode resolver aquela situação, até por entender um pouco mais do portfólio da empresa agora. E, cara, tá sendo assim muito doido. Muito doido porque eu diria que eu faço menos coisas do que eu fazia quando eu estava em quantidades assim, mas são muito mais complexas, muito mais difíceis de acontecer, porque, enfim, aí você está dentro de uma burocracia, tem todo aquele sofrimento que é todo mais complexo, né, para fazer acontecer e depende bastante de você ir atrás. Mas está sendo bacana, cara, está sendo bem interessante assim, poder ver bastante Isso é coisa acontecer. o contra-regra da empresa, o quebra-galho para todas as áreas. Quase isso, quase isso. E aí só que tem Fixer. umas coisas que, pô, é foda, cara. Demora muita coisa pra acontecer, cara. Porque agora, literalmente, né, aquilo que eu tô desenhando, eu tô tentando ajudar a chegar até a produção lá, cara. Nossa, como demora pra sair as coisas, meu Deus do céu. Eu acho Enfim, que é um pouco isso é um grande problema que a gente tem lá. Mas é um pouco do problema que toda empresa que tem um processo muito complexo ou que tem produção interna sofre, né? A gente sofre isso na Lixo também, né? De você conseguir tomar uma decisão que vai afetar globalmente a empresa e que aí isso se traduz dentro do chão de fábrica e aí aquilo ali vira uma questão porque trava um processo, aí aqui numa fábrica funciona, mas na outra não, porque a outra fábrica tem outra expertise. Então é manobrar um transatlântico, né? No final das contas. É meio essa analogia que eu gosto de fazer, assim. Porque é tanta gente para você alinhar, tanta gente para você trazer para o teu lado e ganhar uma confirmação para você seguir para frente que leva milênios até você conseguir fazer a manobra, né? E fora que assim, você vai mexer em produção, os valores são estratosféricos. Sim. É absurdo, assim. E não é só questão de molde, né? Você já trabalhou com refrigeração, né? Sim. Você tem o molde que vai fazer a peça, né? Que é o molde de injeção. Pode ser o molde de injeção, pode ser o molde de termoformagem. Mas além disso, você tem um molde de injeção de PU nos gabinetes das geladeiras. E aí aquilo tem. O impacto disso está em todo o portfólio. E aí você começa. Cada mudança que você vai fazendo começa a escalar de um jeito. Tem o processo de dobra da chapa que está automatizado. Pô, se está automatizado, então você tem liberdade. Não, mas calma que você não tem tanta liberdade assim. Aí você quer mudar. Às vezes, para você resolver, cara, tem um negocinho ali que, do ponto de vista de design, incomoda pra caramba. Né? Detalhe que eu tô passando agora lá. Agora não, tô de férias, mas antes você tá lidando com isso. Putz, esse negócio incomoda. Cara, isso é ruim, isso é feio. Isso aqui é década de 80. A gente tem que tirar isso. Para tirar isso, você tem que mudar todo o Parque Fabril quase. Você fala, não é possível. Tem que ter uma solução. E aí você fica naquela, tem que ter a solução, você começa a aprofundar e fala, caramba, não tem solução. Você vai não tem solução se não é derramar dinheiro. Não acaba. Porque É isso. Mas aí se eu resolvo aqui, aí dá problema lá. Mas se eu Dá resolvo problema lá, dá ali. problema aqui. É uma merda. Não, é impressionante. É impressionante. Mas ao mesmo tempo é muito Bota legal. fogo e começa do zero. Mas ao mesmo tempo isso é muito legal, cara. Porque essa é a realidade. Sim. Isso é o lance do voltar pra realidade, né? Do tipo sentar e. Gente, é isso aí que a gente precisa lidar, tá ligado? E você tem que estar preparado para ter um pouco da vocação aí, né? Tipo, eu não. Acho que é por isso que eu não faço design de produto mais. Eu cansei um pouco desse negócio. Talvez um dia eu fale, quero esse perrengue todo de novo, mas hoje em dia eu tô de boa com isso. Eu acho que eu tô, Software é muito tranquilo, né? com o Val, A mudança é muito mais fácil. Eu acho que eu tô junto com o Val, mas eu gosto do sentar. Mas peraí, me conta. Qual é o negócio aqui que a gente tem que resolver? Isso. E se a gente tentar aqui? Se a gente tentar lá?
essa parte de brainstorming dessas ideias de como você Isso acontece. resolve, eu gosto Eu também. amo isso também, mas eu amo isso quando você consegue mudar em um tempo hábil. Mas quando isso vira um negócio de 10 anos e 5 bilhões de dólares, que é o caso de hardware, aí eu Quando fico. fica frustrante, óbvio. Você acaba vendo bastante coisa acontecer, cara. É moroso, mas é bacana, cara, é gostoso. Só que é o que você falou, tem esse lance do mood, né, velho? Se não tá no mood, mano, É difícil. É o que a gente tinha pensado, tipo, trabalhar com gente desanimada é muito ruim. E é isso, às vezes você tem que saber também que, tipo, se o negócio te desanima, vai fazer outro rolê. Isso aí, eu acho, foi um dos melhores desafios da minha vida de carreira, foi isso, foi ter que resolver treta em chão de fábrica com a galera que entende do processo. Você acha que você entende do processo, você chega lá. É. E aí você vê, putz, esse emaranhado de coisa num chão de fábrica é outro universo. Que é o contrário, né? Porque você chega lá e eles falam assim, meu filho, você não entende nada do que você tá falando. Você não entende absolutamente nada. Porque quando você chega aqui e você vê como é que o produto é feito, você tá, tá. Por isso que fazer esse chão desse jeito não dá. Ou, por isso que a peça não sai do molde. Enfim. Mas também é maravilhoso quando você chega lá e você vê que às vezes tem aquela coisinha chata, assim, que o Valmont falando. Tipo, aí você mostra como fazer. Sei lá, um dos melhores momentos de design. É tipo a rebarba. A rebarba é um negócio que sempre me incomodou. Incomoda todo mundo. Só que aí você vai conversar com um cara que, tipo, sai do molde, tá aqui, aí eles vão lá, mete o estilete, aí você chega lá às vezes e vê que é o estilete que eles estão usando que é o estilete errado. É isso. Às vezes é uma coisa besta, assim. E aí você fala, resolveu. Aquela coisa que tava enchendo o meu saco tá resolvida agora. A melhor forma de evitar isso aí que você falou, Tati, é chegar lá e perguntar pra eles como que é as coisas. Quando você chega perguntando, eles, né? É melhor. Até porque, assim, a gente vai pra aprender mesmo. Sim. Vai pra aprender mesmo e aí eles também abraçam a coisa e isso aí não dá certo, não esquece. Quando você tá falando, aí você vai, mostra ali um 3D, um sketch. Talvez dê. Sim. Quando vê, já é a pessoa que tá, não, mas vamos fazer aquilo lá que é o bom. Eles já estão mudando também pra isso. Tem uma fineza também do que você tá falando, Valmos, que entra num lugar que é bem mais sutil do que você chegar e propor alguma coisa e eles verem, pô, legal, dá pra fazer assim. Eu vou dar um exemplo até pessoal. Eu passei um mês em Portugal ano passado para ajudar meus avós com uma questão pessoal. E a gente tem uma fábrica da empresa em albergaria. E eu, por vontade própria, falei, cara, eu já tô aqui. A fábrica era meia hora da onde eu tava com os meus avós. Eu falei, cara, eu vou lá. Eu tava fazendo um projeto que nem tava ainda andando muito, não tinha nada muito avançado no projeto, mas era um projeto que tava meio engatado, assim. Eu falei, quer saber? Eu vou lá para ver a fábrica. Eu queria ver a estrutura, né? De como que era, o que eles faziam lá, quais eram as linhas que eram produzidas lá. E fui lá e conheci as pessoas pessoalmente, né? Pessoas que eu via só pelo vídeo, né? Que eu nunca tinha conhecido de fato. Quando eu voltei para cá e a gente continuou os projetos, magicamente as coisas começaram a dar muito mais fácil. Porque é essa vivência de você ir lá conhecer a pessoa, se botar num lugar de tô aqui para aprender, quero entender como é que você faz as coisas. Eles me mostraram um monte de sample, de protótipo, de um monte de coisa. E aí mostrando, tá vendo aquela peça que a gente estava conversando? Não dá certo por conta disso aqui, tá vendo? Que esse pedaço aqui eu não consigo colorir da maneira como você quer. Essa peça aqui tá muito pequena, não tem como a gente encaixar o que você está pedindo. Então, foi legal para eu aprender com eles, mas também tem essa sutileza de você criar essa conexão. E você criar esse tentando encontrar a palavra, essa confiança, né, do outro em você, né? Que você foi lá, usou seu tempo, entendeu como é que funcionam as coisas, sabe o que eles produzem, sabe o tamanho da fábrica. Eu não tinha noção qual era o tamanho da fábrica. Então, assim, entender o quanto que eles comportam para desenvolver dentro daquele espaço. Então, eu acho que isso ajuda também, né? Nessa sutileza de você estar ali no dia a dia, conversando, criando essa confiança, né? Entre as duas partes também. Demais, demais. Esse projeto que eu comentei que a gente fez ano passado, a gente começou com evento de 2 eventos de teardown, e aí, organizamos direitinho, fotografamos, registramos tudo, e aí traz as percepções, né? Você tá olhando oportunidades e vendo coisas diferentes, e vendo como a gente pode encarar os problemas de forma diferente, e aí você começar a entender que, cada lugar tem seu contexto, tem seu jeito de fazer, e a gente tem o nosso, a gente precisa olhar para o nosso para entender. Tem um lance também de pertencimento, né? Porque também, assim, eu já trabalhei em chão de fábrica, né?
é fogo quando chega a galera achando que vai Que falar pra sabe. você como você tem que trabalhar, tá ligado? E às vezes a pessoa só quer o bem ali do seu trabalho, mas, cara, você tá ali o tempo inteiro se ferrando com um monte de coisa problemática e muitas vezes muitos dos problemas que você tem, você identifica que é porque foi pensado errado o produto que tá passando na sua frente. E aí isso vai criando animosidades assim, né? Então quando você tá mais próximo, tá junto, tal, tem essa possibilidade de ter esse contato, muda bastante. Porque é todo mundo sente que tá pertencendo a esses novos projetos. E aí quando você começa a ver a coisa acontecer, quando você começa a perceber, pô, pra mim a maior satisfação que eu tenho não é nem quando a galera comprou, não, se convenceu de que aquilo era bom, é quando você vê está numa reunião assim, você nem está falando sobre aquilo, mas você vê alguém defendendo a parada, independente de quem foi, você sabe que é o projeto que você estava lá atrás, tinha resistência, Sim. agora não, já tem outras galera defendendo e tal. Então é viciante, né? Ao mesmo tempo que é Eu tô doloroso, é contigo, viciante. vamos. Eu tô contigo. É Mas, moroso, doloroso, mas é muito recompensador quando você vê mas, o mas eu negócio dar entendo o certo. Lucas, tá? Eu entendo o Lucas, porque às vezes também dá vontade de jogar tudo pro alto e falar, na boa, velho. Todo dia, todo Na dia. Todo moral, dia tem um chega. momento. Eu não, Todo não ganho dia. pra isso. Exatamente. Todo dia tem aquele momento, ai, cacete. Porra, como é que eu vou resolver esse troço? Sempre Pois é. tem, sempre tem. Bom, é isso. E E aí, aí? vamos pro nosso hot take? Com o Valms hoje trazendo a opinião polêmica dele? Vamos lá, é polêmica mesmo, né, ou não? Vocês acham que Enfim, é? é a sua polêmica. Você traz aí o que você quiser. Botafogo. É. Então vamos lá, vai. Meu hot take. Vamos lá, eu vou trazer o hot take para vocês do. A gente está digitalizando demais as coisas, né? E principalmente o design. O design está cada vez mais digital e, enfim, não só o design, mas tudo na vida está ficando digital. E no final do dia a gente vai sair aqui da nossa reunião e vai para a cama deitar, que é físico, vou levantar da minha cadeira, que é físico. E, cara, eu acho que a gente não está pensando os problemas do mundo físico com a mesma energia que a gente deveria estar pensando. Enquanto a gente pensa os problemas do mundo digital, estamos criando os novos cenários, novos contextos digital e tudo mais, e o físico me parece estar ficando para trás. E aí o grande ponto que assim às vezes me faz até ter crises existenciais é que os problemas que a gente vive são físicos. Problema de ecossistema, problema de modos de produção, problemas de industriais, e a gente aqui está falando de designs industriais, design de produto, né, físico ou digital, mas em geral design de produto, de interação humana, e me parece que o lado físico está ficando para trás, e assim, eu de verdade, isso me pega. E bem ou mal, eu ainda vejo algumas separações, né? Parece que produtos efetivamente tecnológicos, tirando alguns, ou são produtos totalmente novos, ou não, né? A gente ainda tem muito produto que não tem tanta tecnologia assim, e me parece que eles estão ficando. Eles estão ficando tanto no seu meio de produzir, quais são os seus materiais, qual o contexto que a gente está, e não sei. Isso para mim é um ponto aí que eu acho que está na hora da gente começar a repensar um pouco, sabe? Inclusive enquanto profissionais, mesmo sabendo que a indústria em si, as empresas em si não vão estar tão assim com esses pensamentos, mas isso é um ponto para mim que pega bastante. Eu até tenho as respostas do porquê, eu acho. Né? Mas vou pegar o exemplo do que eu trabalho. Uhum. Geladeira. Geladeira evolui pouco. Uhum. Para mim, é muito nítido de que evolui pouco, porque quem está produzindo geladeira está focado em fazer os produtos muito perto do que a gente já fazia, e quem está pensando tecnologia não está no universo da geladeira para entender como que vai conectar as coisas. Uhum. E essa distância, ela me parece que ela não caminha muito para se aproximar, saca? Uhum. Vamos, eu vou até adicionar ao seu ponto que tem a questão também da praticidade e a maneira como você faz o produto. Porque você tem uma estrutura física para fazer aquilo, né? Tem uma fábrica, tem um tipo de processo. E mudar aquele processo provavelmente vai ser um investimento absurdo. A gente estava falando disso agora, né? Tem um detalhezinho na geladeira que te incomoda. Aí você consertar aquele troço implica em um monte de outras coisas dentro do processo que não existe dinheiro possível na mesa para isso ser feito, né? Então, acho que tem essa limitação também da produção mesmo.
que talvez o mundo digital não tenha tanto essa dificuldade dessa produção, né? Então tem esse desafio também, né? As geladeiras são produzidas da maneira que são produzidas há anos. A GE tem o parque industrial deles de geladeira dentro de Louisville e eles desenham geladeira lá, sei lá, 50 anos, 40 anos. Então, assim, e não muda, né? Enfim, o processo é o mesmo. Tudo bem, adapta para novos desenhos, para novas formas e tal, outros materiais, mas assim, no final das contas, o físico ali, a maneira de produzir é a mesma. Não muda muito desde os anos que a GE começou a produzir geladeira, né? Enfim. E eu vou acrescentar uma coisa a mais aí, Tati. Além do. Eu acho que esse é um ponto bem quase que nevrálgico na história. Além do processo de produção ser diferente, o processo de implementação ou de construção do produto, tecnologia digital e físico é muito diferente. Que eu acho que vem ao encontro daquilo que eu comentei antes do. Você quer fazer um produto digital, Lucas, não me entenda mal. É mais fácil você fazer um MVP, rodar ele, é mais barato você colocar isso para testar. Sim. Então, você testa tecnologias, você estressa testes de tecnologia muitas vezes com o produto funcionando. E aí no físico a parada não é bem assim, né? A parada muda um pouco de figura. Talvez até aí esteja o papel do designer, né? De conseguir concatenar essas duas questões e fazer ela acontecer. Mas, de qualquer forma, o meu ponto principal ainda segue, que é assim, a gente caminhou a passos largos para estudos do digital e o mundo não dados e tudo mais, né? Não físico, só que os problemas físicos continuam. E me parece que eles estão parando. É uma sensação que eu tenho. Móveis continuam igual, geladeira continua igual, carro parece que está igual. Sim. Enquanto você tá falando, eu tava pensando um monte de exemplo aqui, né? Os exemplos que talvez fogem disso e os que confirmam isso. O carro é o lugar onde várias tecnologias do dia a dia vêm da indústria de carro. Design vem da indústria de carro. A GM praticamente criou a profissão de industrial designer no mundo. Enfim, GM criou essa profissão de industrial designer. Eles nunca mudaram. O carro que a GM fez nos anos 40, a única diferença é que a forma ficou quadradinha, depois ficou arredondadinha, quadradinha, arredondadinha. E eles são os que têm a tecnologia para mudar o carro e eles não mudam. Mas aí você sabe o que é também, né? Tipo, aí tem toda essa questão da produção, tem toda a questão de lobby, de tentar fazer o mesmo por mais. Eu acho que no final das contas, a parte que você está falando a parte seminal desse problema é a capital. A geração de valor em zeros e uns num chip é absurdo. O que você consegue movimentar ali na velocidade que você consegue movimentar e na grana que você consegue gerar num negócio que é quase intangível, comparado com um negócio que você movimentar uma máquina num parque fabril vai te custar $100 mil só para movimentar aquele negócio. Então, querendo ou não, é um negócio que vem do capital, vem do nosso sistema. O sistema vai valorizar o que gera mais valor pelo menor esforço. E os problemas que você está falando são os problemas, enfim, extremamente importantes para a humanidade. Só que o problema é que o capital não liga para a humanidade. O capital liga para gerar mais capital. Os melhores designs, os melhores setups, os melhores, como é que fala? Infraestruturas vão para onde tem mais geração de valor, que é onde é mais fácil fazer grana. Então, você tá certo, só que o problema é um negócio sistêmico tão complicado. Eu concordo muito com isso que você tá falando. Mas enfim, você tá falando disso. Uma coisa que eu pensei, uma empresa que eu pensei diferente, eu diria, que vem muito da visão do fundador e da vontade de fazer diferente. É a Dyson, por exemplo. É a única empresa que faz o que faz, tipo, nenhuma outra empresa de vacuum, de aspirador de pó chega. Claro que tem todas as proteções de patente e tudo mais, mas pouquíssimas empresas daquele mercado inovam 10% do que a Dyson inova. E não tô falando que a Dyson é o melhor produto do mundo, o melhor produto desenhado do mundo, mas eles tentam resolver problemas dentro daquele universo. Que a maioria das empresas, eles não tentam resolver problemas, eles fazem o mesmo vacuum cleaner desde os anos 70. Então é uma empresa assim que meio que foge da regra pra mim, mas é porque tem um fundador que quer fazer, primeiro que é um designer, fundador, que quer fazer um negócio diferente. Então é muito da pessoa, assim, querer movimentar uma indústria que é complicadíssimo. Faz total sentido.
Um exemplo até que eu posso trazer, que eu acho que não é tanto no esquema da Dyson, assim, mas que foi lançado até recentemente aqui, né, Lucas? Que é aquele carro que tem. Que ele é meio customizável. É Slate o nome da empresa? Nem Eu não Que é lembro. uma lembro o nome, mas eu acho plataforma. que eu sei qual que é o carro. Que é uma plataforma que ele deixa você customizar algumas partes do produto. Ainda tem suas limitações dos componentes que você pode trabalhar ali, mas a ideia é trazer o valor financeiro mesmo, né? Tipo assim, o que faz sentido para aquele consumidor, né? Nem todo mundo que compra carro tem a mesma necessidade. Tem gente que tem filhos, tem gente que não tem. Tem gente que precisa de mais espaço no carro, tem gente que precisa de menos espaço. Então, eu acho que eles trabalham com uma plataforma principal ali, né? Como você estava falando dos ônibus, né? De um chassi ali principal, e você tem componentes que você pode tirar e colocar. É Eu Slate tô também. vendo aqui. É. Customizável de fábrica. É daquelas, assim, tipo, legal. Só que, assim, é uma daquelas coisas. É complicado fazer do zero um parque fabril que tem a capacidade para fazer isso. A grande vantagem aqui é para a empresa mais do que para o usuário. O usuário está comprando um carro que cabe à vida dele como ele compraria qualquer outro carro. Sim. O usuário não está lá mudando Ele não vai trocar de de cor. uma picape para uma Ele van. não vai trocar de não cor vai. a cada dia. Não tem um Então, upgrade no assim, produto, mas assim, É isso. o que é o valor que eu acho que a empresa traz no mercado é justamente você se adaptar a diferentes budgets, porque tem pessoas que vão precisar de carro, mas por outros motivos. Às vezes é só o carro que precisa para ir de ponto A a B para ir trabalhar. eles vão vender mais barato por causa disso? Ou eles vão ganhar mais Então, grana porque eles fizeram negócio imobiliário? aí é que entra a questão do capital, né? Eu não sei se a ideia da empresa é de fato pensar no usuário e tentar trazer um produto muito mais barato para o consumidor do que um mercado competitivo, ou se é para o cara embolsar mais dinheiro dizendo que esse carro é fantástico e inovador por XYZ, né? Tem esse paradigma aí, né? A grande verdade é que, assim, quando a gente falar em capital, até é porque a realidade que a gente vive hoje, quando a gente pensa em valor, ela está totalmente atrelada à escala. Tudo isso que a gente está debatendo é por causa da questão de escala. E é o maior limitador do design de produto. É o que eu falei agora há pouco sobre o que me atraiu na Metal Frio, né? De os caras fazerem produtos customizáveis ainda aqui em escala. Será que talvez a minha inquietação é porque será que já não está na hora do mundo ter uma ruptura que não é mais a escala que é o mais importante, mas sim aquilo que você está entregando? Porque isso subverteu, vamos ser bem honestos, por mais que é poético a gente falar que um produto nasce, ele é criado para resolver problemas e atender as pessoas, mas a grande verdade é que ele vai se subvertendo e ele precisa ter escala. Acho que até no digital isso acontece, só que aí você tem outras questões que estão ali no meio, mas a grande verdade é quais são as startups de digital que efetivamente dão certo, aquelas que têm a capacidade de escalar, né? É ali que você começa a ter grandes apostas e tudo mais. Então, no final do dia, eu acho que esse lance, a nossa questão é capital mesmo, ela está muito atrelada a isso. O que é mais capaz de te dar escala e rapidamente, que justifique colocar X para receber 10X muito rápido. Nosso equipamento de medição é o equipamento errado. É isso. Sim. É isso. E só. E é equipamento errado, assim, para as pessoas, mas, de novo, é porque quem manda O sistema é assim. é o sistema. É isso. Então, você olha ali por market cap, eu tô olhando aqui a lista agora, por market cap, as maiores empresas do mundo. Das top tantas ali, a Apple é a única empresa de hardware ali. E é isso, é uma empresa de hardware que funciona porque tem escala, 50% quase da grana da Apple vem do iPhone, que é, enfim, mais de 1 bilhão de celulares vendidos por ano praticamente. E aí o resto é óleo. Quais são as últimas? Não tem hardware nas grandes empresas. Não tem. A Nvidia, na verdade, é uma empresa de hardware, mas, enfim, é uma empresa de hardware que fornece componentes para Microsoft e outras Não, funcionarem. e o bom da Nvidia vem de uma questão de mineração. Tem essa também. Ela está hoje nesse nível que está em função de quase que não tem uma relação direta com o seu hardware. Ocasionalmente o hardware deles acabou colocando eles ali em cima. E só para aí, deixar nos records aqui, eu tava olhando aqui o modelo mais barato desse Slate, né, que é o que eu tava comentando, né, dessa marca, eles estão querendo vender por $20 mil
depois dos incentivos federais. Então, a ideia, teoricamente, é baratear, Lucas, para o consumidor final um produto. Deve ser pelado, né? Assim, vamos falar que deve ser um carro que tem 4 rodas e um volante, mas assim, é uma proposição de valor para o consumidor, né? De ter um carro mais a proposição affordable. É a proposição que toda empresa, toda startup de carro fez e nenhuma delas seguiu. Conseguiu segurar. E eu até diria que uma das pessoas que eu mais odeio, a pessoa que eu mais odeio nesse universo, talvez seja a que chegou mais próximo disso. De realmente de tentar baratear um negócio que era impensável anos atrás. Não vou nem nomear a empresa nem a pessoa. Você não precisa nomear, mas eu vou nomear uma empresa que barateia, só que tem lá suas dificuldades. Porque a gente tá falando disso daí, mas a BYD tá entregando coisa barata e com muita tecnologia embarcada. Por que o chinês tá fazendo? Porque tem um sistema. É aí que tá o sistema de novo. Isso. Porque tem um sistema onde o Estado investe em tecnologia por outras razões. Não, mas, enfim, mas é isso. Virou. Eu não queria cair nesse lugar, cara, mas eu acho que essa é uma discussão que a gente, enquanto designer, a gente precisa ter. A gente tá sempre olhando pra coisa de falar que a gente precisa entender o que está acontecendo, precisa entender o contexto, mas a gente começa a entender o contexto e a gente só está jogando o jogo. Será que não está na hora de, nem que seja acadêmico, do ponto de vista acadêmico, né, academicista, a gente está na hora de começar a contestar algumas coisas e assim, está começando a rolar alguns exemplos. Se a gente for olhar mesmo, a gente vai achar alguns exemplos que dá para a gente começar a pensar mais nos problemas reais que a gente vive e de formas de lidar com eles, né? Tem uma dificuldade. De novo, a gente sabe muito bem que tem que pagar conta, a gente sabe muito bem que o sistema que a gente joga é esse. Mas eu acho que é um ponto muito importante pra gente até falar mais, né? Porque às vezes a gente não consegue falar a briga com o sistema. É a briga com o sistema que a gente tem. Mas independente da sua visão política, o negócio é esse. Tipo, o sistema tem que suportar essas coisas. É o que me emputece com essa galera que vê o sistema como o sistema tá quebrado. São essas contradições aí da vida. E tem gente como eu, por exemplo, que entende um pouco dessas coisas e tudo mais, mas tá aqui trabalhando pro homem. O socialista de iPhone, né, velho? Tá louco. O Lucas é a personificação do socialista de iPhone. Legal, muito bom. Tenho orgulho. Mas são discussões que são muito relevantes, né? E eu acho que é o que a gente escuta pouco, assim, né? A gente fala muito do dia a dia ali, né? Quando tem uma complexidade por trás disso tão astronômica que a gente não fala assim, né? Se você pegar esse processo e esse produto que você está desenvolvendo e você começar a andar com a lupa para trás, você vê que isso está conectado com tantas outras coisas que a gente não fala, assim, né? E aí, obviamente, entra em maneiras como a sociedade está estruturada, exato. E porque a nossa visão da oposição a esse sistema é uma visão ultrapassada de sistemas que não funcionaram, onde você acha, é o socialista de iPhone. Se você vê o mundo assim, você não pode usar tecnologia. Mas aí tem um outro sistema, aí um dos maiores sistemas do mundo hoje, que é um tecno-estado, onde o Estado que põe a tecnologia para rodar. Então, beleza, tem seus problemas também. Nenhum Estado é perfeito. Nada é perfeito. Todo Estado tem que ser criticado, mas é um Estado onde vai financiar isso acontecer. É um Estado que, enfim, a gente está falando da China, obviamente, que há 30, 40 anos atrás estava em extrema pobreza e hoje em dia é a central da tecnologia do mundo. É a fábrica do mundo. O único contraponto que eu gostaria de fazer é que existe também uma questão da dinâmica de como as pessoas contribuem para esse sistema, né? A gente, graças a Deus, tem um conforto de pelo menos 2 dias na semana não trabalhar. E a gente sabe que isso também não é realidade em todos os pontos do país na China, né? De novo, é o que você falou, né? Não existe sistema perfeito, né? Não existe dinâmica social perfeita. Existem coisas que a gente pode aprender dos dois lados, né? E tentar encontrar resolver o problema. O ponto que eu acho que tem que ficar claro é assim, o quão estrategicamente a gente, enquanto sociedades, entende estrategicamente onde é os nossos focos e começa a atuar neles. E eu acho que o principal de tudo é que assim, a gente olhou para uma forma, a gente geral,
olhou para uma fórmula que é uma forma de geração de capital e rentabilidade disso e acreditou nisso indo aos extremos. E tá tudo bem, a gente evoluiu com isso o ponto aqui não é jogar tudo fora. É que assim, isso está fazendo com que aí eu acho que entra dentro do roteiro que eu tentei trazer, que é assim, com que a gente comece a canalizar capital financeiro, político, intelectual, somente para aquilo que você investe menos, tem mais retorno e de forma rápida. Por isso esse lance do o digital é importante e o produto físico não, porque estrategicamente, se a gente pensa só do ponto de vista de capital, é impossível a gente continuar derramando dinheiro em questões físicas. Por quê? Porque, na grande realidade, as empresas que teoricamente vão ter sucesso, você tem que investir menos você tem que ganhar mais do que você investe. Então, quanto mais você tem que investir, mais difícil é você lucrar. Aí você acaba optando por aquilo que teoricamente é um caminho mais fácil. Que eu nem sei se é. Tá? Nem sei se realmente tirar o dinheiro do físico e colocar no digital é garantia de que você vai ganhar de novo. Não estou afirmando isso. Mas a forma como a gente está estruturado para pensar, e aí é uma questão de estrutura mesmo, porque é até difícil pensar diferente disso, faz a gente crer que esse é o único caminho que tem. E aí? A gente não vai pensar nisso? A gente vai, saca, tipo, depender de quando aparecer de repente alguém, porque o exemplo da China só veio por causa da questão do carro. Mas assim, eles também não vão resolver o problema de tudo. Pode ser que para ser carro acessível, talvez eles conseguiram resolver, mas será que isso é o melhor modelo? Que aí é o que você está trazendo. A custo de quê também? A gente precisa entender tudo isso. Mas o grande ponto, eu acho que é o ponto que o Lucas está falando, do como que você direciona esses esforços. E aí, eles, enquanto sociedade, eles encontraram um meio de direcionar, que é sabendo o que é estratégico para si e conduzindo esses investimentos para valer ali. Eu acho que esse é o grande ponto que tem que ficar claro. Eu só quero dizer que eu tô tentando resolver isso tudo também. A sua vida no metaverso vai ser incrível. Vai ser muito melhor do que a sua vida no mundo pronto, físico. tá resolvido. Porque a gente tá botando muito esforço nisso. A gente vai botar um headset e a gente vai viver aqui pra sempre. O headset é o plug da Matrix. O headset é o plug da Matrix. Esses caras estão malucos. Aqui um livro que eu recomendo. Eu tenho medo disso. Ready Player One. Exatamente isso. Que é tipo, você vive num lixão, mas a sua vida no metaverso é incrível. Cara, eu tenho medo disso, você não tem noção, velho. Meu Deus do céu. Eu também. Me dá calafrio só de pensar. Quando a Questional trabalhou com a Magic Leap, eu não cheguei a participar dos projetos, mas enfim, eu acompanhava um pouco, eu ajudava em algumas coisinhas. Cara, quando eu começava, cada vez que eu entendia mais, eu ficava mais apavorado, velho. Isso aqui não é pra mim não, velho. Pelo amor de Deus. Vocês estão malucos. Porque o que vai acontecer é exatamente isso que você falou. A gente vai achar um mundo muito melhor. Não, acho que a gente não vai chegar lá. Acho que, na real, isso aí foi só um boom do momento. Mas essa é uma preocupação real que eu tenho, assim, sabe? De a solução que vai ser encontrada para resolver esse problema do mundo físico é a gente se plugar no digital e esquecer dele, entende? De a gente ter os amigos digitais, os amigos de AI, a gente ter o dia inteiro sentado num headset e vivendo aquela realidade criada ali, né, para aquele ambiente lindo, que os gráficos estão ficando cada vez mais incríveis e mais reais. A gente está vendo casos de pessoas que estão, de fato, se relacionando com AIs e tal, e estão tendo problemas psicológicos com isso, sabe? Não estou dizendo que a tecnologia não é importante, óbvio, está avançando para a gente fazer um monte de coisa interessante. Mas eu tenho medo da solução que vão entregar para a gente, para o mundo físico, ser uma solução digital. Justamente no final das contas, né? Tipo assim, a gente não vai resolver o problema. A gente vai te dar uma solução mágica para você esquecer que aquele problema existe. E a gente sabe que isso não é possível, como foi o que o Valmos falou. A gente precisa comer, a gente precisa beber água, a gente precisa sentar, a gente precisa dormir. Nós somos humanos naturais, físicos, orgânicos. A gente não é digital ainda, né? A nossa consciência não foi... a nossa consciência não está dentro de um computador ainda. Então, isso me dá uma preocupação muito grande, assim. Eu acho que a gente não chegou nem na intersecção da mescla efetiva do digital e do real.
Eu acho que a gente ainda tá Mas é que longe tá, disso, e pra mim o futuro tá mais Você Uma nisso. acha que a até. gente tá pessoa- longe, Balmes? Eu não sei, não. Eu acho que a gente ainda tá longe. Eu Eu acho. acho que a gente ainda tá longe. Até com AI, Aham. tem. Eu recomendo ler o Dario Amodei. A Dario Amodei é o CEO da Anthropic. É a única empresa hoje que eu vejo assim que leva esse negócio a sério e que tá preocupado com, tipo, as merdas que podem acontecer. E também tem as visões do melhor caso possível com AI e tal. Mas ele fala sobre. Eu acho que ele às vezes exagera um pouco no poder da AI. E tem uma galera crítica a ele que fala sobre isso. Tipo, enquanto a AI não resolver problemas do mundo físico, que é uma coisa muito difícil, beleza, a AI entende muito bem de pixels e de zeros e uns no silicone. Mas a AI entender com câmeras do tipo que a gente tem no headset e mais, que tem física, que tem, enfim, gravidade, que tem coisas a se movimentar, que tem peso, que tem. Como é que fala? Friction, que tem coisa do tipo. Isso ainda vai demorar muito mais. Esses problemas são muito mais complexos do que zeros e uns no silicon. Então, acho que esse nightmare do mundo digital tá muito ainda preso a esse device na minha frente. Acho que quando a gente começar a ter os robôs andando na rua, que a gente não tá tão longe, aí eu vou ficar um pouco mais preocupado. Os mas robôs eu acho que a tá- gente não tá a tão gente longe, tá aí bem eu perto. concordo. É aí Esse onde eu me concordo. preocupa. É Esse aí eu onde me concordo. preocupa. Porque assim, a gente tá vendo robô, drone ser usado em lugares que a gente não gostaria. Mas aí quando a gente tem um fogo lá em LA, que seria incrível a gente ter um robô entrando no meio do fogo pra salvar as pessoas, a gente não viu os robôs lá pra resolver o problema. Mas exatamente por causa disso também, porque não só porque não tem um incentivo ali, os próprios sensores para essas coisas não são preparados, não são suficientes. Um robô não funciona num sistema daquele onde ele não enxerga, onde tem um chão que é completamente instável, onde a temperatura é muito alta. Então são essas coisas do mundo real que a gente não tá tão preparado assim. Então acho que vai demorar um pouco mais do que a AI do computador vai Eu evoluir. concordo com ele. Mas aí vamos ver, aí talvez eles vão vir e resolver tudo pra gente que o Valmor tá reclamando, eles vão resolver tudo. Vai ter um robô na sua casa lavando sua louça. Vai. Aí eu vou estar feliz. Chegamos à meia-noite, Horário Brasil. horário de Brasília. Horário de Brasília. O papo tava Esse episódio bom. ficou imenso, a gente pode quebrar ele em quase 3 daqui a Em pouco. 3. Mas, Vontade, cara. cortem eu falando, que eu falo pra caramba. Não, mas tem muito assunto e tem muito ouro nesse episódio. Eu não tenho nem como te agradecer, vamos, por estar aqui com a gente hoje. Pô, Muitos se insights vocês quiserem muito bons. continuar esse papo, eu vou adorar, tá? Fiquem Sim. sabendo disso. Ô, vamos, se você quiser me substituir nesse podcast a partir da semana que vem também. Não, Lucas. Não. Você não vai ser substituído. Não. Eu acho que essa é a minha busca agora pelo. Cara, eu tô A numa gente vai fase. trazer o Valmor mais vezes, porque eu acho que tem mais papo. A Sim. gente vai te trazer mais vezes, tá, Valmor? Eu tô em outra fase da minha vida, cara. Tô abandonando muito do design, velho. Agora tô mais cuidando das crianças pra cima e pra baixo. Voltei a praticar esporte, voltei a jogar bola, levo os moleques direto pra ver jogo. Quando eu comecei a ver que é muito problema, cara, eu falei, mano, chega, dá uma vendo? segurada aqui. Meu Deus do céu. Sim. Porque você começa a pensar demais, começa a ficar muito doido. Muito doido. Exatamente. Mas você tocou no ponto certeiro. Começa a pensar demais, você começa a ficar maluco. Tem que parar de pensar. Pensa em outra coisa. Vai fazer outra coisa. Já tem problema demais pra gente resolver no dia a dia. Meu Deus do céu. Com certeza. Não, mas com certeza, se vocês me chamarem de novo, eu tô dentro. Adorei participar com vocês. Adorei. Sim. E a gente vai te chamar mais vezes. Valeu demais. A gente tem ideias de fazer mais mesas redondas, né? Trazer mais gente, talvez 4 pessoas e ter uma conversa um pouco mais informal. Não sei qual é o caos que isso vai dar, mas a gente tem esse objetivo um dia. São sonhos. Mas enfim, vamos, muito obrigada. Eu espero que todo mundo goste do episódio. Eu acho que tem muitos insights incríveis aqui. E é isso, a gente vai te trazer mais vezes com certeza, porque não foi o suficiente. Tem mais pra gente conversar. Gente. Eu que agradeço. Aproveitem aí, vai lá, Lucas, jantar. Você também, Tati, não sei qual horário que é o seu aí. Eu vou pra cama dormir. Vai descansar. Valeu, Amanhã, 10 horas muito obrigada. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente. Até mais. Tchau.